Olá, gente. Vamos a mais um esclarecimento. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Tem algumas versões que diz assim: felizes os que lavam suas vestes. Algumas têm um colchete, no sangue do cordeiro fez o colchete, outros não tem um colchete. Então, diz assim: felizes os que lavam suas vestes no sangue dos cordeiros, para que tenham poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Só que esse sangue, no sangue do cordeiro, na verdade é acréscimo. E esse acréscimo, infelizmente, acaba deturpando a ideia do texto, o que o Senhor Jesus falar aqui ao apóstolo João. Porque o que significa vestes no hebraísmo e o que significa lavar também no hebraísmo. Para nós começarmos a compreender, vamos primeiro vestes, o termo veste. O que significa vestes na Bíblia, segundo a ideia hebraica? Se você pegar sua Bíblia e abrir em primeira carta de Pedro, diz assim: da mesma maneira, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ainda quando alguns não creiam na palavra, sejam conquistados sem palavras pelo comportamento de suas esposas, ao observarem o vosso comportamento casto e respeitoso. Não consista o vosso adorno em exterioridades, como no traçado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar vestes finas, mas na qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora, que punham a sua esperança em Deus, se adornavam. Então, veste na Bíblia significa prática, as práticas das pessoas, o comportamento da pessoa, o proceder dela com a pessoa. Mais ainda, aqui em Efésios, começa a nos clarear o que significa vestes. Efésios capítulo 4, versículo 17, e depois vou pular para o 22 em diante, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e dureza de corações. Versículo 22. A remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revesti-vos do novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade. Isso mesmo. Então o que é que fala aqui? Revestir, ou seja, vestir por cima. Já tem uma roupa, agora você vai vestir por cima essa roupa. Qual é a roupa? A roupa de
comportar-se segundo Jesus Cristo. Aí Paulo endossa mais no capítulo 1 de Efésios, capítulo 5, versículo 1 em diante, dizendo assim: tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como Cristo também vos amou e entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Então, quando a Bíblia fala ali a respeito de vestes, todas as vezes que fala sobre vestes, como diz lá que a noiva veio adornada, né, como para o seu noivo, e trajava linho finíssimo, porque o linho finíssimo simboliza as obras justas dos santos. Então, queridos, quando a Bíblia fala ali, bem-aventurados que lavam suas vestes, literalmente o termo ali lavar é usado no sentido de purificar, no sentido agora de você deixar a sujeira, a malignidade, e começar agora a se portar de forma diferente. Você vai se vestir, ou seja, você vai se comportar, você vai agora, como é que eu posso dizer agora, veredar um caminho diferente. E o que significa lavar? Lavar as vestes. Veste, lavar. Lavar, nós vamos agora para o Evangelho segundo João. Me perdoe, Salmo 119. Salmo 119. O versículo 9 que diz assim: como o jovem conservará puro o seu caminho? Aí ele responde: observando a tua palavra. Puro, limpo, imaculado, inocente. O seu caminho, o seu procedimento. Aqui poderia, o hebreu pode ele substituir aqui tranquilo e calmo por caminho, derer, que eles compreenderiam da mesma forma. Aí o próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 15, o versículo 3, ele disse: vós já estáis limpo por causa da palavra que eu vos fiz ouvir. Entendeu? Vocês agora estão limpos por causa da palavra. Aí o versículo 17, versículo também 17, o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Santifica-o. Tornem ele a parte após limpo, ou exclusivo, aquilo que está purificado e pronto para uso. Santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o meio de nós purificar nossas vestes, de nós purificarmos vestes, que quer dizer comportamento, modo de vida, procedimento, só tem um modo. Versículo 9 do Salmo 119. Observar a palavra e praticar a nossa vida, praticar a palavra. Se lembra o que foi que Deus disse a Josué? O problema é que hoje em dia nós queremos fazer vários tipos de coisa, né? Vamos pegar a rosa, fazer não sei o que, como eu já disse em outra mensagem, fazer procedimento, palavra positiva, que não sei o que, mas não adianta, querido. Leia o Salmo primeiro, mas leia, pesquise o que diz o Salmo primeiro, cada palavra que diz ali para você ver. Olha o que Deus disse aqui a Josué: ser firme, Josué capítulo 1, a partir do versículo 6. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que eu dei a seus pais, e eu jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres cuidado de agir segundo toda a lei que ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes
em todas as tuas realizações. Se eu lavo as minhas vestes, ou seja, se eu estudo a palavra e procuro proceder de acordo com ela, todas as minhas realizações terão êxito, serão bem-sucedidas. Aí o apóstolo Paulo, fiz algumas anotações aqui, o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, diz assim, exorto-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vossa vocação, que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como também uma só esperança da vocação que foste chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, buscando a unidade, com todos os atributos, ou chamado também de fruto do Espírito. Indo para Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Paulo ainda diz, somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo-vos ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só Espírito, lutando juntos com uma só alma pelo Evangelho. Vê que vestes lindas, que comportamento maravilhoso. Todos juntos num só Espírito, lutando com uma só alma pelo Evangelho. Aí se você for mais adiante, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente ser movido, o nosso proceder, a nosso objetivo, a nossa vida, movido pelo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo na forma de Deus, não usou por usurpação ser tratado como um Deus. Que coisa maravilhosa, né? Agora, se nós formos para Colossenses, Filipenses capítulo 2, ainda o 14, dizendo assim, 14, fazei tudo sem murmurações nem reclamações. Ó, comportamento na Bíblia é simbolizado com vestes, com trajes. Porque quando a pessoa fala em vestir, literalmente é cingir-se para ir. Ninguém vai andar nu. Ninguém vai andar nu. Todos, antes de ir para lá e para cá, para sair na rua, para se manifestar, tem que se vestir. E essas vestes vai chamar atenção ou não. Daí porque o Senhor Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, a parte B do versículo, para que os homens, vendo as suas boas obras, que são obras justas, glorifiquem a Deus. Capítulo 3, versículo 17, ainda de Filipenses, diz assim, sede meus imitadores, irmãos, e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Vista as vestes como a nossa. Colossenses capítulo 2, eu não vou nem citar muita coisa aqui para o vídeo não ficar grande. Então quando você vai para Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 8, tomai cuidado para que ninguém, portanto, assim como recebeste a Cristo, assim andai nele, arraigados nele, edificados e apoiados na fé, como aprendestes e transbordando em ação de graças. Quando Paulo fala lá de mulheres, sujeitar-se ao marido, marido amar a mulher, pai não provocar a coisa do filho, a ira do filho, filho honrar pai e mãe, servos, obedecer seus senhores, servir de coração. Senhores, não maltrate os seus servos, porque você tem o Senhor no céu. Está falando ali de quê, gente? Procedimento. Tem as vestes límpidas. O que significa isso? Você observar, obedecer a palavra. Porque se você andar segundo a palavra,
naquele dia você vestido não vai ser achado nu, porque você está se trajando de boas obras, como fala 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, trajando-se, adornando-se, vestindo-se de boas obras, você apresentar-se a Deus e não ser achado nu. Já que você está com sua estola, que no grego é stole, é manta, vestes grandes, e no hebraico é beged, beged, que é coberta, pano, cobertor, que era aquela veste que o próprio filme de Jesus mostra, né? É um pano que a pessoa envolve-se e tem aqui uma manta em cima. Aquela veste exterior é usada à noite para a pessoa se cobrir, para dormir e não sentir frio. Então, quando lá no Apocalipse diz: bem-aventurado o que lavam as suas vestes, que tem até o acréscimo no sangue do Cordeiro, quer dizer literalmente aqueles que observam a palavra e procede de acordo com ela. Para encerrar, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, primeiro ponto: sangue do Cordeiro não existe na verdade naquele texto, é acréscimo. Pode observar que tem algumas bíblias que tem um colchete, indica que ali é acréscimo. Segundo lugar, lavar, o sentido ali na verdade fala de inocência, fala de retidão, fala de lealdade. Vestes fala de comportamento. Então, o lavar ali, na verdade, é você ler a palavra, estudá-la, aprendê-la e assim você se comportar. Você purifica o seu comportamento, o seu modelo, como diz o Salmo 119, versículo 9, como conservará puro, ou então nossa versão, como purificará, observando conforme a tua palavra. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Releia o vídeo, estude a palavra, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.